Bom dia! E hoje nós terminamos o último livro do Antigo Testamento. Olha que abençoado! Nós conseguimos terminar o Antigo Testamento e amanhã começamos o Novo Testamento. Muito obrigada, meu Jesus, porque sem a sua graça isso não seria possível. E nós começamos esse dia e nessa leitura que iremos escutar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, vem fazer uma mudança em nossas vidas, que hoje nessa leitura, que seja o Antigo Testamento, se feche tudo aquilo que não foi bom na nossa vida, tudo aquilo que não é bom em nossa vida, e amanhã se abra um novo com Jesus, um novo do poder do Espírito Santo em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Malaquias, capítulo 1, Oráculo. Palavra do Senhor dirigida a Israel por seu mensageiro. Eu vos amei, diz o Senhor. E vós dizeis, em que nos amastes? Esaú não era porventura irmão de Jacó? Oráculo do Senhor. Contudo, amei Jacó e aborreci Esaú, transformei suas montanhas em desertos solitários e entreguei sua herança aos chacais do deserto. Ainda que dissessem os edomitas, fomos destruídos, mas nos levantaremos de nossa ruína, eis o que diz o Senhor dos Exércitos, que eles construam e eu destruirei. Sua terra será chamada terra de impiedade, povo contra o qual irou-se o Senhor para sempre. Vereis isso com os vossos olhos e direis, o Senhor é grande, mesmo para além do território de Israel. Profanação do serviço do Senhor. O filho respeita seu pai e seu servo, seu senhor? Ora, se eu sou o pai, onde estão as honras que me são devidas? E se eu sou o Senhor, onde está o temor que se me deve? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o seu nome e dizeis, que desprezo temos tido por teu nome? Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, e ousas dizer, em que desprezamos o teu nome? E julgais que a mesa do Senhor seja de pouca importância. Se ofereceis em sacrifício um animal cego, não haverá mal algum nisto? E se trazeis um animal coxo e doente, não vedes mal algum nisto? Vai, pois, oferece-lo ao teu governador. Crês que lhe agradarias, que ele receberia bem? Diz o Senhor dos Exércitos. Ide agora rogar a Deus que nos perdoe. Tende feito tudo isso com vossas próprias mãos? Ele nos ouvirá favoravelmente? Diz o Senhor dos Exércitos. Vá, antes um de vós e feche as portas. Não acendereis mais inutilmente o fogo do meu altar. Não tenha nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e nenhuma oferta de vossas mãos me é agradável. Porque do nascente ao poente, meu nome é grande entre as nações, e em todo lugar se oferece a meu nome incenso, sacrifícios e oblações puras. Sim, grande é meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, o profanais quando dizeis a mesa do Senhor está manchada, o que nela se oferece é um alimento comum. E dizeis ainda, ai, que cansaço, e mostrais desprezo pelo altar. Trazeis o animal roubado, o coxo, o doente. Julgais que vou aceitá-lo de vossas mãos, diz o Senhor. Maldito seja o homem fraudulento que consagra e sacrifica ao Senhor um animal defeituoso, tendo no rebanho animais sadios. Sou um grande rei, diz o Senhor, e o meu nome é temível entre as nações. Capítulo 2. Legislatura matrimonial. A vós, os sacerdotes, dou esta ordem. Se não me ouvirdes, se não tomardes a peito a glória de meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei contra vós a maldição, trocarei em maldições as vossas bênçãos, aliás, já o fiz, porque não tomastes a peito as minhas ordens. Eis que vou abater vosso braço, espalhar-vos esterco no rosto, o esterco de vossas festas, e sereis lançados fora com ele. Então sabereis que fui eu que vos dei essa ordem, para que subsista o meu pacto com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com Levi foi um pacto de vida e prosperidade, e também de temor, a fim de que ele temesse o meu nome, e ele temeu e sempre teve reverência por meu nome. Sua boca ensinou a verdade, e não se encontrou perversidade nos seus lábios. Andou comigo na paz e na retidão, e afastou do mal grande número de homens. Porque os lábios do sacerdote guardam a ciência, e é de sua boca que se espera a doutrina, pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho reto,
e fostes causa de muitos vacilarem na lei. Violastes o pacto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, eu vos tornei desprezíveis e abjetos aos olhos de todo o povo, porque não guardastes os meus mandamentos e fizeste acepção de pessoas na aplicação da lei. Santidade do matrimônio. Acaso não é o mesmo Pai de todos nós? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que razão somos pérfidos uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Judá cometeu uma infâmia. A abominação foi perpetrada em Israel e Jerusalém. Com efeito, Judá profanou o que é consagrado ao Senhor, porque amou e despojou a filha de um Deus estrangeiro. Que o Senhor extermine das tendas de Jacó todo culpado, o que testemunha e o que responde, e o elimine dentre os que apresentam uma oferta ao Senhor dos Exércitos. Eis ainda uma maldade que cometeis: inundais de lágrimas, prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma a vossas ofertas, e nem são compradas no que lhes apresentais com vossas mãos. E dizeis: mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa de tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa de tua aliança. Porventura não fez ele um só ser com corpo, carne e sopro de vida? E para que pende esse ser único, senão para uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa de sua juventude. Quando alguém por aversão repudia a mulher, diz o Senhor Deus dos Exércitos, cobre de injustiça suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e não sejais infiéis. O dia do Senhor. Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos, e perguntais: o quê? Nós o cansamos? Sim, porque dizeis: aquele que faz o bem é bem visto aos olhos do Senhor, que nele se compraz. Ou, onde está Deus para julgar? Capítulo 3. Dízimos e ofertas. Vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho, e imediatamente virá ao seu tempo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estará seguro no dia de sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lixívia dos lavadeiros. Ele se sentará para fundir e purificar a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como se refina o ouro e a prata. Então, eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. E a oblação de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Virei ter convosco para julgar vossas questões, e serei uma testemunha pronta contra os mágicos, os adúlteros, os perjuros, contra os que retêm o salário do operário, que oprime a viúva e o órfão, que maltrata um estrangeiro, e não me teme, diz o Senhor. Porque eu sou o Senhor e não mudo, e vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Desde os dias de vossos pais, vos apartastes dos meus mandamentos, e não os guardastes. Voltai a mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis: mas voltar como? Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais: em que vos tenho enganado? No pagamento dos dízimos e das ofertas. Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se eu não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos de vossa terra, e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Justiça divina. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais: o que é que dissemos contra vós? Dissestes: é trabalho perdido servir a Deus. Que ganhamos com a obediência às suas ordens e com as procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora temos por ditosos os arrogantes e prosperam os que cometem a iniquidade. Ousam até tentar a Deus e escapam ao castigo.
Assim falavam que teme o Senhor, mas o Senhor ouviu atento. Diante dele foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu agir, eu os tratarei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não o serve. Porque eis que vem o dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como a palha. Esse dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz, nem ramos. Mas sobre vós que temeis o meu nome, se levantará o sol de justiça que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Pisareis aos pés os ímpios, os quais serão pó, sob a planta de vossos pés, num dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Profeta Elias, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a quem prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no monte Horebe. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais interdito a terra. E aqui termina o livro de Malaquias e o Antigo Testamento. Louvado seja Deus! Amanhã começaremos um Novo Testamento e, com certeza, novas bênçãos em nossas vidas. Até amanhã, se Deus quiser.